Vamos agora fazer um bate-papo com ela, que é psicóloga e traz um tema falando sobre relações tóxicas e como vencer a dependência emocional. Com vocês, Marcela Godin. Ai, que delícia, que prazer, que honra estar aqui com você. Obrigada. Eu que digo, né? Porque, assim, foi um achado de uma pérola, você aparecer nesse projeto do livro O Poder Feminino e com esse tema, que é um tema tão importante. Mas antes de você falar um pouco sobre o tema, se apresenta para a gente. Quem é Marcela Godin? Como você disse, psicóloga, amante da minha profissão, mãe de gêmeos, os amores da minha vida, né? Na minha profissão também, palestrante, mentora de mulheres. Hoje você conversa com uma mulher segura, com autoestima, realizada profissionalmente, emocionalmente. Mas se fosse há uns anos atrás, você estaria conversando com uma mulher dependente emocional, com baixa autoestima, totalmente insegura, e que não iria se visualizar onde eu estou hoje. E o que atribui hoje, o que te trouxe para toda essa segurança e falar sobre esse tema, trazendo para as mulheres tanta informação como você traz? Tudo na vida eu vejo e trago muito para as minhas pacientes, pessoas ao redor, que são decisões. Nós decidimos onde vamos estar na nossa vida. Mesmo que a gente passe por situações difíceis, porque várias vezes somos impostos ali, somos colocados ali, a gente não deseja ser um dependente emocional, ter uma baixa autoestima, não é um desejo às vezes, mas a decisão de mudança é nossa. E quando a gente pega essa responsabilidade da nossa vida, da nossa história, e tomamos essa decisão, as coisas começam a mudar. É aquela frase, né? Você pode até não escolher ser jogado naquele buraco, mas permanecer nele você escolhe, né? Você pode muito bem dar um grito, fazer alguma coisa e sair. Hoje em dia, quais são os primeiros sinais para que a gente possa identificar esses relacionamentos tóxicos? E quando a gente fala relacionamentos, a gente pensa logo no relacionamento conjugal, né? Homem e mulher. Mas isso se atribui a qualquer relação que você tenha com outra pessoa. Com toda certeza. E isso é muito interessante, mas antes de entrar nos principais pontos que a gente deve se atentar, eu queria trazer algo que eu acho muito importante, que as pessoas elas não percebem, e é uma virada de chave. O narcisista ou os narcisistas, eu trago o porque são a maioria homens, né, que trazem essa questão da relação tóxica, né, e enfim, existem amizades. Existem há muito tempo, não é de agora, que as pessoas deram assim aquele boom, né, agora que tem esse tanto de... Não, eles já existem. A diferença é como as pessoas hoje vivem. O que aumentou não foi o número de narcisistas, mas sim o número de pessoas com dificuldades emocionais, com problemas emocionais, com dependência emocional, com baixa autoestima. Então, na sociedade hoje, onde a gente está inserido, é uma sociedade onde ela está cada dia mais doente emocionalmente, mentalmente. Então, o número hoje aumenta-se, né, fala dessa grandeza toda, Isso. Mas as pessoas estão mais adoecidas emocionalmente. Então, elas se sentem mais afetadas por quem tem, né, um traço narcisista. A probabilidade dessas pessoas hoje entrarem é muito grande. E aí, a gente volta, né? Desculpa até que você colocou essa questão. Os pontos é o excesso. Uma coisa que a gente precisa se atentar em primeiro lugar, os excessos. Ah, Marcela, mas como assim os excessos? Quando uma pessoa te entrega muito, e a pessoa tá ali naquela fase de dependência emocional, de baixa autoestima, ela agarra aquilo ali com unhas e dentes. Fui salva, fui vista. Amizade. Agora eu tenho uma amiga de verdade, eu tenho um amigo, eu me encontrei. Porque eu não me encontro em ninguém, eu não vejo mais, porque eu me desconectei de mim. Quando uma pessoa tá com baixa autoestima, na dependência emocional, ela se desconectou do ser dela. Então, a primeira oportunidade que ela se vê ali ouvida, tendo atenção, ela agarra. E por que a pessoa tóxica faz isso? Quando você recebe algo em excesso,
você não presta atenção em mais nada. O excesso tampa os nossos olhos, os nossos ouvidos, Isso. tudo. A gente não consegue dar atenção para mais nada. O excesso encanta, o excesso causa a paixão ali pelaquele momento, tanto nas relações amorosas, quanto nas de amizade, trabalho. Então, o excesso é uma das primeiras coisas que a gente precisa se atentar nesses tipos de relações. Não. E quando você fala assim, o excesso é a primeira coisa que a gente vai atentar. Mas depois que essa mulher descobre que ela está dentro dessa relação tóxica, muitas vezes abusiva também, como ela vai escapar disso? Como ela vai sair? Cita pra gente pelo menos dois meios. Que eu sei que existem vários. São vários. E a paciência pelo processo. Porque é um processo. Para a pessoa ela entrar ali, ela passou por um processo. E para sair também é um processo. Só que para você entender o que você está passando ali, a primeira coisa é buscar ajuda, né? Ou uma rede de apoio inicialmente, a terapia. Por quê? Quando você entra num processo de terapia, como uma pessoa, no caso, né, especializada em relacionamentos tóxicos, você aprende como é uma pessoa tóxica. Você aprende como lidar com um narcisista. Porque sem a sabedoria, o conhecimento de como essas pessoas agem, é muito difícil a pessoa acreditar que ela está vivendo aquilo ali. E quando você busca essa rede de apoio profissional e você tem junto uma rede de apoio familiar, de amigos, é essencial. Por quê? Quando a pessoa ela entra nesse tipo de relação, ela está desconecta dela. Mas quando ela se conecta a pessoas que estiveram com ela antes dessa relação, ela lembra como ela era antes. E ela volta a querer ser quem ela era. E percebe-se que ela não precisa daquele ser para ser feliz, porque ela já foi feliz sem aquela pessoa. Porque as relações tóxicas, elas permanecem porque elas não são ruins o tempo todo. E essa é a grande dificuldade, Kelly. É muito difícil você sair de algo que não é ruim sempre. Porque quando você lida com o narcisista, ele te dá ali aquele tanto de amor, aquele tanto de afeto. Depois ele começa o processo, que eu coloco, né, como uma máquina de lavar. Ah, eu gostei dessa ilustração. Inclusive, você traz no livro, né? O processo da máquina de lavar. Mas deixa pro livro, tá? Deixa pro livro. Vamos deixar pro livro. Quem quiser saber como é que funciona, adquira o livro dia 29 de março. Sim, né? A Marcela Goldin estará lá também com a participação ali, com esse artigo lindo. Ô Marcela, necessariamente a mulher, ela mantém essa relação com a outra pessoa, ela é um narcisista, necessariamente essa relação tóxica é com o narcisista? Não necessariamente, né? Existem vários outros tipos de relações que são tóxicas, que não necessariamente são com narcisistas. Mas, normalmente, a probabilidade do que eu trago, né, de relações e a forma de lidar, sim, são com narcisistas pela duração da relação. Porque o narcisista, ele prende a vítima de uma forma que se tornam relações mais duradouras. Diferente de outros tipos de relações que você vê uma toxicidade ali, mas você consegue se esquivar. E eu ia perguntar até sobre isso, que o que mantém essa mulher tanto tempo dentro dessa relação? A dependência emocional, a baixa autoestima, a insegurança, a falta de autoconhecimento, isso tudo está ligado. E o que eu trouxe para você um pouquinho antes aqui, que é a questão de não ser ruim o tempo todo. Quando você recebe afeto, depois passa por uma questão turbulenta ali, a pessoa percebe porque eles são muito inteligentes, são muito astutos, são encantadores. Então, quando eles percebem que você está ali percebendo o que está acontecendo para você sair, eles mudam, mas depois voltam de novo. Então, isso prende a mulher diante da falta de confiança nela, como mulher, como ser. É muita falta de confiança. E eles sabem disso. Eles sabem lidar com isso. E uma das melhores formas da mulher sair dessa relação é tendo um acompanhamento com uma pessoa que seja especialista.
Hoje, como é que as pessoas fazem para te encontrar, para ter esse acompanhamento com você, para fazer parte, né, da sua rede de mulheres, para ter essa reconstrução interna, né, para se olhar no espelho, se autovalorizar e não se encaixar mais nesses relacionamentos tóxicos? Nas redes sociais, né? Tô no Instagram, Marcela Gondim, de psicóloga. Então me encontram lá, estou à disposição de todos, né? Para esclarecer dúvidas. Às vezes as pessoas ficam um pouco presas, com medo de chamar, porque não querem ainda, ou não estão preparadas para entrar no processo de terapia. Mas existe o acolhimento, existe a escuta. Mesmo em uma procura ali no Instagram, no WhatsApp, onde a pessoa consegue trazer um pouquinho do que ela está vivendo, da minha forma de trabalho, do que eu passei, do que eu vivi, que é o que eu trago no livro. E com todo esse trabalho lindo que várias mulheres, né, onde eu estou incluída, fizemos, é o que eu quero trazer para todas as mulheres que eu puder alcançar. É possível, sim, viver relacionamentos saudáveis depois de relações difíceis. É possível, sim, a gente se olhar no espelho e se achar linda, mesmo no dia que você está ali cuidando dos seus filhos de cabelo para cima e falar assim, não. Se reconstruir, né? Eu sou capaz, porque eu decidi ser capaz. Eu peguei a responsabilidade da minha felicidade e eu construo e escrevo a minha história. Ai, que linda! Obrigada. Gratidão por você compartilhar não só a sua história, mas tanto conteúdo junto conosco, que eu tenho certeza que vai alcançar diversas mulheres e vai acontecer cura, transformação. Só gratidão. Eu que agradeço, estou muito feliz mesmo, grata. E eu peço a Deus sempre que esteja ali comigo. Eu quero ser sempre usada pelo Senhor para ajudar outras mulheres. Então isso enche meu coração e eu tenho certeza que você, o Instituto, não apareceu na minha vida por acaso. Amém. E eu estou muito feliz e espero alcançar outras mulheres. Obrigada, linda. meu amor. Gratidão. Obrigada.